No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma viagem no tempo para responder uma pergunta que muitas pessoas ainda fazem. Mas afinal de contas, o que é empreendedorismo? Fique com a gente e descubra. Vamos Vamos juntos? juntos? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Afonso Pimenta, sejam bem-vindos aqui ao Empreender no Mundo. Oi, gente, eu me chamo Juliana Pimenta, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos te convidar para uma viagem no tempo para responder à pergunta: o que é empreendedorismo? Esse termo vem sendo usado muito ultimamente, mas por incrível que pareça, o conceito não é tão novo assim. É verdade, sim, que até pouco tempo atrás a palavra empreendedorismo não existia na língua portuguesa. Na realidade, ela deriva da palavra entrepreneur, que tem origem no francês. E o primeiro registro desse termo sendo utilizado para definir um indivíduo que assume riscos data de 1725, em uma obra do economista franco-irlandês Richard Cantillon. É isso aí, lembrem desse nome. Agora que a gente já conheceu um pouco a origem da palavra, a gente vai em busca de entender a origem do conceito de empreendedorismo. Para a gente fazer isso, a gente precisa voltar um pouco mais na história e lembrar lá da Idade Média, que é um período que todo mundo já estudou na escola. Na Baixa Idade Média, ali por volta do século XV mais ou menos, os empreendedores eram aqueles que gerenciavam grandes projetos de produção. Um bom exemplo de empreendedor da Idade Média era a pessoa responsável por grandes obras arquitetônicas, como os castelos, as fortificações e as catedrais. Um pouquinho depois, gente, ali entre o século XVII e o século XVIII, o termo empreendedor começou a ser utilizado para definir aquele que assinava contratos, assumindo para si quaisquer lucros ou prejuízos. Lembra do Richard Cantillon, que a Juliana acabou de falar agora há pouco? Pois é, foi nessa época que ele notou que algumas pessoas, que geralmente eram proprietários individuais, compravam coisas a um preço certo para vender essas coisas a um preço incerto, assumindo, portanto, o risco. E ele intitulou essas pessoas de empreendedores. No século XVIII, um pouquinho depois de tudo isso, mas ainda principalmente por conta da Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, os empreendedores passaram a ser os grandes inventores, que se aventuravam ali em suas descobertas científicas, e foi justamente nessa época que nasceu a distinção clara entre o empreendedor e o capitalista. Exato. Depois disso, entre os séculos XIX e o começo do século XX, muito graças ao Tratado de Economia Política do economista francês Jean-Baptiste Say, os empreendedores passaram a ser confundidos com administradores e empresários. Mas foi na Inglaterra, graças ao trabalho de Adam Smith e depois o de Alfred Marshall, que o termo empreendedor passou a ter o sentido mais próximo ao que vemos hoje em dia. O Marshall descreveu o empreendedor como alguém que se aventura e assume riscos, reunindo o capital e o trabalho requerido para o negócio, e depois supervisionando os seus mínimos detalhes. Portanto, na visão dele, o empreendedor é aquele que tem convivência com o risco, a inovação e a gerência do negócio. Em 1911, o Joseph Schumpeter lançou a sua obra Teoria do Desenvolvimento Econômico, onde colocou o empreendedor como responsável pelo processo de destruição criativa, que ele julgou como fundamental para manter o capitalismo funcionando. Segundo ele, o empreendedor é o responsável por criar novos produtos, novos métodos de produção e até mesmo novos mercados. E isso é importante para a sociedade, pois essas criações promovem inovação e acabam substituindo os métodos anteriores a elas, que eram menos eficientes e mais caros. Bom, depois dessa viagem no tempo, eu acho que deu para entender que o empreendedor já teve diversas definições diferentes ao longo do tempo. Hoje em dia, o termo é cada vez mais utilizado para definir pessoas capazes de identificar problemas, oportunidades e encontrar soluções inovadoras. Essa definição moderna ela é interessante porque ela é mais abrangente, uma vez que ela desconsidera totalmente o fator capital e coloca o empreendedorismo como um comportamento, uma habilidade. Isso, gente, faz todo sentido, pois existem os empreendedores que decidem sim serem empresários. E aí esses caras se enquadram em uma definição mais clássica de empreendedorismo. Mas também existem os empreendedores que não querem ser empresários. E então eles adotam esse comportamento empreendedor de identificar os problemas, as oportunidades e encontrar soluções inovadoras, enquanto eles estão trabalhando em alguma outra empresa, alguma grande corporação às vezes até. Isso é o que a gente chama de intraempreendedorismo.
É isso mesmo. E agora que a gente já entendeu que nem todo empreendedor é empresário, vamos seguir com essa ideia para quebrar um mito: o de que ficar rico é o principal objetivo dos empreendedores. Na verdade, o principal objetivo do empreendedor é resolver problemas. O próprio Elon Musk, que é um famoso empreendedor à frente de empresas como a Tesla e a SpaceX, já disse que para ele nunca se tratou do dinheiro, mas sim de resolver problemas para o futuro da humanidade. A gente já gravou um vídeo sobre ele aqui no canal, que você pode conferir agora aqui nos cards ou no link que a gente está deixando na descrição aqui embaixo. O que geralmente acontece é que, como o empreendedor resolve um problema que é relevante para um bom número de pessoas, como consequência, o dinheiro acaba indo na sua direção, pois as pessoas estão dispostas a pagar para resolver os seus problemas. E um outro ponto que vale a pena a gente considerar aqui no vídeo é que, ao contrário do que muita gente pensa, o empreendedorismo não precisa ser uma habilidade inata. O empreendedorismo pode sim ser aprendido. E hoje já existem várias escolas e universidades de ponta que colocam o empreendedorismo em suas grades curriculares. Até mesmo na internet é possível encontrar muito conteúdo de valor sobre empreendedorismo para a gente estudar. O que a gente faz aqui no Empreender no Mundo é justamente compartilhar conhecimento sobre empreendedorismo para ajudar a formar empreendedores por todo o Brasil. E também existem alguns outros portais dedicados a disseminar conteúdo relevante sobre esse assunto. E aqui eu posso citar como exemplo a Endeavor, o Sebrae e o Geração de Valor, que está muito presente nas redes sociais e pertence ao Flávio Augusto Silva, que é um famoso empreendedor brasileiro, fundador da rede de escolas de inglês WiseUp. E ele também fundou um portal de educação à distância chamado meusucesso.com. E esse portal ele é focado em educar empreendedores usando o exemplo de outros empreendedores e experts na arte de fazer negócios para fazer isso. Ou seja, o negócio deles, gente, se baseia justamente em um grande empreendedor ensinando empreendedorismo para outros empreendedores. Eu acho que já dá para entender que é possível sim aprender empreendedorismo, não é? Exatamente. Mas agora que a gente já entendeu o passado e o presente, chegou a hora de falarmos um pouco sobre o futuro do empreendedorismo. Hoje em dia, vivemos na era da informação, mas estamos caminhando a largos passos em direção à indústria 4.0, onde tecnologias da informação e da automação serão protagonistas graças a conceitos como sistemas cyberfísicos, a internet das coisas e a computação em nuvem. Novas tecnologias de telecomunicação móvel, como as redes 5G e 6G, virão para acelerar ainda mais esse processo. A capacidade dessas redes é muito superior à das redes 4G atuais, tanto em termos de velocidade quanto em termos de quantidade de dispositivos conectados simultaneamente a uma rede. Na prática, isso significa que os conceitos que acabamos de falar, como a internet das coisas, vão se tornar cada vez mais comuns e então transformarão substancialmente o mundo em que vivemos. É isso mesmo. E essas novas tendências, elas trazem consigo boas oportunidades para os empreendedores que atuam na área de tecnologia. Essas tendências, elas vêm para trazer profundas mudanças para diversos segmentos, como, por exemplo, a manufatura, o transporte e até mesmo o agronegócio, que é tão importante para a economia do Brasil. E essa notícia, gente, ela é boa para os empreendedores de tecnologia, porque muitas dessas tecnologias ainda precisam ser desenvolvidas. E isso faz com que elas representem, então, boas oportunidades de resolver problemas e acabar, então, fazendo negócios. Vários segmentos, como, por exemplo, Big Data, análise de dados, computação em nuvem e até a robótica avançada, eles prometem se desenvolver muito ao longo dos próximos anos. A conectividade vai ser a nova palavra de ordem. E o mundo vai se tornar ainda mais competitivo. E é provável sim que a inovação que está por vir nos leve a níveis de eficiência jamais vistos na história da humanidade. E a realidade é que o envolvimento e a dedicação dos empreendedores serão de fundamental importância na construção desse nosso futuro. Exatamente, né? Mas agora eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e para isso basta clicar no botão vermelho aqui embaixo. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixe o seu like para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. A produção deste vídeo envolveu bastante pesquisa para apurarmos os fatos e as datas. E se você estiver utilizando esse vídeo para algum trabalho na escola ou na universidade, a gente está deixando aqui embaixo para você os links com todas as fontes de informação que a gente usou para produzir esse roteiro.
Além disso, a gente está deixando 2 vídeos agora como sugestão para você continuar aqui com a gente no Empreender no Mundo. A gente espera que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau.